Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Em nenhum momento afirmei que houve supernotificação de óbitos por Covid-19 no Brasil. Apenas havia compilado algumas informações públicas para provocar um debate junto à equipe de auditoria. A pandemia da Covid-19 afeta gravemente a vida de tanta gente. Eu, assim como milhões de brasileiros, perdi pessoas próximas a mim por conta dessa doença. Senador Renan, só uma questão, não era um relatório, né? Era simplesmente um arquivo em Word sem nenhuma oficialidade, né? Não, mas o senador Renan fala em relatório porque o presidente Jair Bolsonaro fala que recebeu um relatório. Relatório, exatamente. TCU. Né? Não é o senador Renan Calheiros está dizendo. Não. Sim, sim. Ali o presidente fala que recebeu um relatório TCU, mas o TCU não vai mostrar e que a imprensa não vai publicar. E por isso que ele está falando de relatório. Certo. Porque como foi chamado, segundo o presidente, é isso mesmo, pelo presidente da República. Só pode só repetir a pergunta, senador? Em relação ao interrogatório no Tribunal de Contas da União, que acabamos de ver, Vossa Senhoria confirma que o relatório elaborado por Vossa Excelência sobre notificação de mortes por Covid-19 no Brasil foi falsificado e utilizado indevidamente pelo presidente da República? Senador, isso eu não tenho como confirmar, que foi falsificado, que o que ele utilizou foi falsificado. Eu recebi, acho que circulou nas redes sociais, no WhatsApp, uma versão em PDF desse arquivo e com a inscrição do Tribunal de Contas da União no cabeçalho. Senhor relator, o senhor me permite uma pequena colaboração? Em torno de 50% dos óbitos por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? Então começa, eu digo, esse relatório saiu há alguns dias, logicamente que a imprensa não vai divulgar. Vossa Senhoria confirma que produziu o relatório citado pelo presidente da República, segundo o qual haveria supernotificação intencional do número de óbitos pela Covid no Brasil? Senador, eu produzi um arquivo em Word com algumas informações públicas, mas que não era conclusivo esse arquivo. Como eu falei, ele foi feito para gerar uma discussão dentro da equipe de auditoria. Não havia uma conclusão nesse sentido. Eu recebi, acho que circulou nas redes sociais, no WhatsApp, uma versão em PDF desse arquivo e com a inscrição do Tribunal de Contas da União no cabeçalho. Senhor relator, o senhor me permite uma pequena colaboração? Por favor. Objetivamente, o senhor só fez envio do documento para o seu pai? Exatamente, em Word. E seu pai lhe informou que fez o envio para quem? Para o presidente da República, o mesmo arquivo em Word, que ele me falou. Vossa Senhoria declarou em seu interrogatório também que ficou atônito com o discurso do presidente da República em que se divulgou seu relatório, seu documento, seu material. Vossa Senhoria disse que o discurso do presidente da República foi totalmente irresponsável e lhe causou indignação. Vossa Senhoria confirma isso? Sim, senhor, confirmo que falei isso no depoimento. Vossa Senhoria pode detalhar esse espanto, essa indignação? Bom, senador, a minha indignação foi pelo fato de ter sido atribuído ao Tribunal de Contas da União a responsabilidade por um documento que não era um documento oficial, que não era uma instrução processual, que não era nada do Tribunal de Contas da União. Então, vincular o nome do Tribunal de Contas da União a um arrazoado de 2 páginas não conclusivo, eu achei irresponsável. Ele por WhatsApp esse arquivo em Word, mostrando o que eu tinha trabalhado na semana. Como eu falei, meu pai sempre foi confidente meu, sempre tive uma relação muito boa com ele. E estávamos conversando sobre o tema, e logo em seguida conversamos sobre outros temas também. Não foi só sobre esse assunto no dia. Então, como o pai de Vossa Senhoria fez a entrega desse relatório, desse documento? Senador, o que o meu pai me falou depois, ao longo da semana seguinte, foi que ele repassou esse arquivo em Word para o presidente da República. Simplesmente isso. O senhor informa uma informação do órgão oficial para o seu pai, sabendo que ele vai ter vínculo com o presidente da República. Isso é muito claro para mim. Não, senador, não era um documento oficial. FUMAC. Fundação
Fundação Alexandre Guzmão? Não, senhor. Nunca. Fake news. Agora, isso aqui foi o senhor que publicou, né? Falando sobre ivermectina. Autoridades médicas defendem o uso da ivermectina no tratamento da Covid. Senador, eu compartilhei, não fui eu que escrevi isso, eu compartilhei em algum momento no passado, sim, uma publicação. Bom, só para lembrar a Vossa Senhoria, que deve estar muito por dentro disso, pela lei, pelo Código de Ética do Tribunal de Contas da União, está dito claramente que é obrigação dos servidores do TCU manter neutralidade no exercício profissional, conservando sua independência em relação a influências político-partidárias, religiosas ou ideológicas, de modo que possa evitar que essas questões afetem a sua capacidade de desempenhar. Senhor Alexandre, eu quero dizer que eu acredito no senhor, porque o próprio presidente da República, em live do dia 1º de julho, admitiu que editou a tabela do Tribunal de Contas da União. O que vocês ouviram falar muito pelo Brasil? Chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid e botaram na sala do testado de Covid. Aquele cara, essa pessoa na UTI de Covid, o Estado, né, recebia, ou o município, 2.000 por dia. Que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era o TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU, errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita mais por mim. E para mim não tem, quando eu faço não tem valor. Tá? Vai ser feita agora. Mas, presidente, vai mais adiante. Em uma outra declaração pública do presidente da República, ele diz o seguinte: eu só me equivoquei no dia que eu troquei acórdão por tabela, mas continua valendo a mesma coisa. O próprio presidente da República, nessa live, depois de declarações públicas, admite publicamente que foi feito por ele, que ele que fez a edição do número de mortos. O presidente se apropriou de um documento conhecidamente privado, que havia recebido por WhatsApp, encaminhou para algum dos seus entornos, que teve a capacidade de colocar um selo fajuto do Tribunal de Contas da União, de um dos órgãos de fiscalização e controles mais sérios desse país, e mais do que isso, dizer publicamente, sabendo que não era, que o documento era público, quando na realidade se tratava de um documento privado. Então, na linha do senador Randolph, eu quero dizer que pouco importa se o senhor presidente da República fez o documento ou mandou fazer o documento. Na realidade, ele tornou público um documento sabidamente manipulado, falsificado. Isso é crime comum e crime de responsabilidade, senhor presidente. Entre 18 horas e 30 minutos do domingo, dia 6, à segunda-feira, ninguém mais falou desse documento no Brasil que nós temos conhecimento. Então, os elementos, os indícios levam a crer que a falsificação aconteceu ou na presidência da República ou por parte do presidente da República. Talvez essa seja a única dúvida a se questionar. Talvez seja essa a única dúvida. Mas, no restante, o fato está caracterizado e não há necessidade da presença do pai do depoente de hoje se ocorrer o simples compartilhamento das informações de transferência dos dados.